Tá começando o primeiro episódio do Dia a Dia de Salão. Aqui você vai aprender como cortar qualquer tipo de cabelo perfeitamente. Eu sou a Larissa Pinheiro. E eu sou Sula Cardoso. E o tema de hoje é como se livrar do medo de cortar cabelo. E eu já quero começar perguntando pra você, Sula. Você já teve medo de cortar cabelo? Muitas vezes. A primeira vez eu tive medo quando eu montei meu salão nos fundos da minha casa. E a primeira cliente que veio cortar o cabelo, eu já sabia fazer aquele corte, mas eu estava só. Eu estava dentro do meu salão. A primeira cliente, né, meu salão montadinho, tudo, bateu uma tremedeira, não porque eu estava insegura com aquele corte, mas porque eu estava preocupada se a cliente iria gostar do corte que eu ia fazer. Depois eu tive um medo maior ainda quando a segunda cliente pediu um corte que eu ainda tinha dúvidas. Ai, me bateu um frio na barriga, porque além de eu estar insegura, eu tive medo de não fazer o corte do jeito que a cliente pediu, né? Eu estava insegura em fazer aquele corte, eu não sabia por onde começar. E o medo maior ainda é da cliente não gostar do corte depois do corte terminado. Nossa. Mas quando eu me sentia insegura, eu ia atrás de melhorar. Por quê? Porque a gente, quando erra uma primeira vez, a gente faz tudo para não errar a segunda vez, entendeu? Aí se você errou em algum corte, você vai procurar saber por que você errou naquele corte e ir atrás para poder buscar conhecimento. E foi isso que eu fiz. Por que você acha que as pessoas têm medo? De cortar? Porque ainda uma falta de segurança, né? Porque quando você aprende a fazer um corte, você vê um profissional fazendo um corte, uma professora ensinando, você está olhando, é uma coisa. Agora você pôr a mão na massa para você pegar um corte e fazer é diferente. Então, por isso que a gente tem que buscar o treino também, né? Fazer pela primeira vez. A partir do momento que você faz um corte pela primeira vez, você já diminui aquele frio na barriga, diminui aquela tremedeira, diminui aquela falta de confiança, desde quando você aprende a fazer e faz de maneira perfeita, entendeu? É normal, você acha? Sentir esse medo? É. É normal, é normal. É normal. No começo é normal você sentir. Porque quando você está numa escola, se você faz um corte, você vai fazer um corte, a modelo, a gente não pode considerar cliente, né? Você considera modelo. Ela vai sabendo que não é um profissional gabaritado, um profissional formado que vai fazer o corte no cabelo dela. E outra, se o profissional erra, ela sabe que tem a professora ali para consertar. E o profissional, o aluno, ele vai se sentir confiante porque ele tem a professora do lado. Mas a partir do momento que você está no seu reduto, no seu canto, no seu salão, sozinho ali, é diferente. E outra, a cliente está indo cortar sabendo que você é um profissional. Ele é um profissional, ele vai fazer o corte que eu pedi, né? E então a responsabilidade é bem maior. E a gente sabe disso, que a responsabilidade é bem maior, entendeu? E só o fato de você sentir responsável por tudo aquilo e não ter uma confiança já bate um frio na barriga. A cliente percebe? A cliente percebe. A gente faz tudo, né? No começo, quando eu fui cortar um cabelo que eu não tinha muita confiança, eu estava com dúvidas sobre aquele corte, o medo é maior. Quando você faz pela primeira vez, sabendo, tendo confiança no que você vai fazer, já dá um friozinho na barriga, já dá um medo. Imagina quando você não tem aquela confiança, você ainda tem dúvidas. Nossa! E a cliente percebe. A gente pensa que não, né? Mas a cliente percebe. Mesmo você fazendo tudo para ela não perceber que você transparece na fisionomia, na atitude, entendeu? O que você fala para aquela pessoa que está começando agora? O que ela pode fazer para ela já perder de cara, assim, essa insegurança? O que você aconselha? Ela não vai perder de cara essa insegurança, né? Porque tudo na vida é treino. Você aprender de uma maneira certa, né? Ter uma técnica e treinar. Que nem para você fazer
uma natação, tem técnica para você aprender a nadar. Para você jogar futebol, você tem técnica. Quantas horas e quantos meses fica o jogador, né, treinando para poder acertar o gol, né? Então, em tudo que você aprende na escola, primeira coisa, você aprender a técnica e treinar aquela técnica. E existem vários jeitos de você treinar, né? Por exemplo, você começa a cortar um cabelo, a primeira coisa é cortar as pontinhas, né? A primeira coisa que você aprende é fazer um fio reto, cortando as pontinhas de maneira certa, os dois lados certinho, né? Para não deixar um lado maior que o outro, porque se você deixa um lado maior que o outro, você vai lá e corta mais um pouquinho para poder ficar certo, aí você erra e corta, daqui a pouco a cliente com cabelo comprido, que quis cortar as pontinhas, saiu de lá com o cabelo Chanel, né? Então, a primeira coisa, você aprende como aparar umas pontas de um cabelo, fio reto, de maneira perfeita, né? Depois você aprende como faz um corte fio reto levemente arredondado, depois vem né? Tem as etapas, né? Você perguntou? Quais seriam os cortes para começar assim? Quais são os cortes, E depois você aprende a repicar, né? Depois você aprende... Tem a sequência, né? Para fazer. Por quê? Porque se você vai fazer as pontinhas, como eu te falei, de um corte fio reto, se você errou, você tem como você acertar sem deixar a cliente sem como o cabelo, né? Você ainda tem uma chance. Tem uma chance. Agora, se a cliente já vai, se o profissional já vai cortar um cabelo curto, que é um pouco mais complexo, né? Você ainda está, além de você estar inseguro, né? No começo da sua profissão, você ainda vai direto para um corte que é mais elaborado. Um corte curto tem muitas formas, né? Tem a nuca batida, a nuca mais cheia, tem um cabelo mais cheinho na parte de cima, mais repicado, mais reto, tem várias formas, né? E para você aprender um cabelo um repicado, cortar as pontas, não tem muitas formas como tem um corte de cabelo curto. Como que o profissional vai saber qual é o momento certo de ele começar a cortar cabelo curto? Quando ele já faz cortes médios e longos, de uma maneira mais confiante, e saber porque você começa, né, é como se fosse são etapas, né? Uhum. Se você tem confiança em fazer cortes médios e longos, você já vai tremer um pouquinho menos quando você for fazer um corte curto. Que são vários formatos, né? Cabeças diferentes, cabelos que de um lado cresce a 0 graus, do outro lado na nuca cresce a 15 graus, que eu falo 30 graus, né? Que você tem que dominar esse crescimento, dominar o rodamuinho. Tem toda essa etapa. Então, começa como? Fazendo um corte curto tradicional. E entendendo como funciona os ângulos, né? Numa cabeça. E cada ângulo que você usa, que você vai usar, qual é a caída? Como que vai cair naquele corte? Aquele ângulo que você vai usar, começando da nuca, indo para a parte topo, né? A franja. Tudo isso você tem que saber antes. Então, se você já tem uma certa descontração em fazer, uma certa confiança em fazer um corte de comprido, médio e de comprido a médio, o passo já é mais confortável, já é um passo mais confortável para você partir para um cabelo curto, entendeu? Mas primeiro você tem que saber como usar os ângulos, saber como que vai cair, como que vai funcionar esse ângulo que você preparou para fazer aquele cabelo, qual que vai ser o resultado final, entendeu? Isso aí é treino, né? Você tem que começar a treinar, né? Começa a treinar na sogra, né? A primeira pessoa que você deve começar a treinar é na sogra. Mas você pode treinar, quem tem filho, treina nas filhas, treina nas primas, treina nas tias, na mãe, né? Uhum. A mãe sempre é mais
Se você erra, ela não vai, né? Diminui um pouquinho a responsabilidade. Diminui um pouquinho a responsabilidade. Então, você pode comprar bonecas, né, de cabelo comprido, começar treinando, cortar as pontas, vai, né? Até uma pessoa, por exemplo, se alguém quer fazer um corte, eu quero fazer um corte, eu quero mudar meu visual, né? Alguém da sua família, alguém que você conhece, que daria o cabelo para você treinar, o que você faz? Você não vai direto fazendo um cabelo curto. Você vai, corta as pontas, depois você faz um corte repicado, depois você faz um corte Chanel, depois até chegar no curto. Então você já vai treinando várias vezes naquela cabeça, entendeu? Você pode também, olha, asilo, fazer um trabalho voluntário em asilo. Nossa, dificilmente num asilo vai ter uma velhinha com cabelo comprido, né? Né? A maioria corta bem curtinho. Olha só a oportunidade que você tem de fazer uma caridade e treinar cortes curtos. E toda vez que fazer um corte curto, prestar bem atenção, eu usei tal ângulo, deu essa caída aqui, né? Aí quando uma cliente pedia, eu quero fazer esse corte, você sabe, eu usei tal ângulo, deu essa caída aqui, olha. Entendeu? Prestar bem atenção no que você está fazendo e o que você está fazendo, qual o resultado que vai dar você usando aquele ângulo, entendeu? E como você fez para treinar? Então, eu comecei fazendo corte nas minhas cunhadas, nas minhas amigas mais chegada, né? E eu lembro que quando eu fui fazer um corte no meu salãozinho no fundo da minha casa, eu chamei a minha cunhada, ofereci um almoço para ela e ela veio e tal, eu treinei no cabelo dela. Não ficou do jeito, o primeiro corte, né, nessa minha cunhada, não ficou do jeito ainda que eu imaginava, alguns pontos onde eu fiquei em dúvida, mas aí eu fui procurar me certificar melhor por que aquilo não ficou do mesmo jeito. O que eu percebi? Que existem as pessoas, cada pessoa tem uma cabeça diferente da outra e tem um cabelo, né, um crescimento de cabelo diferente do outro. Tem umas pessoas que tem roda-moinho, né, tem roda-moinho na nuca, tem outras que o cabelo cresce formando V na nuca, outros que cresce, o roda-moinho cresce tudo de um lado só, né, vai tudo para um lado só. E eu fui fazer o corte que eu tinha aprendido no curso presencial. Eu falei, vou fazer esse corte na minha cunhada. E fui fazer o corte, mas não saiu do jeito que eu tinha. Por quê? Por causa do crescimento do cabelo dela, a forma de crescer e os rodamuinhos. Aí eu já fui pegando malícia, mas como ela era a primeira cliente, minha modelo, né, da família, que eu sentia ficava mais descontraída em treinar, eu não falei pra ela que eu ia fazer aquele corte. Eu falei, vou fazer um corte curto em você. Boa dica. Não falei, olha, eu vou fazer esse corte em você. Eu falei, não, eu vou fazer um corte curto em você, vai ficar bem legal pra você e tal, pra poder treinar. Porque você começa a treinar e já mostra, eu vou fazer esse corte em você. Ela já tem aquela expectativa que vai ter aquele corte, e se não saiu do jeito que você mostrou, aí ela fica chateada. Então, quando você vai fazer, você fala, vou fazer um corte bem legal. E você já tem em mente aquele corte que você vai fazer, você já aprendeu, ou você viu na escola, aprendeu com um professor, você vai lá e faz o corte que você... E nisso aí, quando você está aprendendo, está treinando, você tem que prestar bem atenção, né? O crescimento do cabelo, um cabelo grosso, se você pega várias cabeças e você faz o mesmo corte em todas aquelas cabeças, você vai perceber que não vai ficar não vai dar o mesmo corte em todas aquelas cabeças. Por quê? Porque tem umas que tem o cabelo grosso, mais encorpado, outras têm o cabelo mais fino, menos encorpado, com menos volume, né? E com o decorrer do treino, você vai perceber que existe diferença de uma cabeça para outra, para você treinar. Então não fala para a cliente, para sua modelo, né, que você vai escolher aquele corte para fazer. Você vai fazer um corte bem... Pergunta para ela, como você gostaria? Você tem alguma preferência? Mas não mostra, não diz que você fala, vou fazer um corte bem bacana em você.
E a minha modelo, foi minha cunhada, ela ficou toda feliz, entendeu? Além de almoçar, fez um almoço bem gostoso. Qual é a outra dica que você dá para quem está começando a treinar em modelos? Uma outra dica é você pegar um cabelo comprido e fazer vários cortes naquele cabelo comprido. Por exemplo, eu peguei uma filha de uma amiga minha, e ela tinha um cabelo bem comprido, um cabelo volumoso, né? E ela queria cortar o cabelo até o ombro. O que eu fiz? Treinei vários cortes naquele cabelo até chegar num cabelo no ombro como ela queria. Entendeu? Interessante. Porque como a gente fala, minha avó falava que eu matei vários coelhos com uma cajadada só. Então eu treinei vários cortes naquele cabelo até chegar no cabelo Chanel que ela queria. Tem essa opção também. Treinar corte desfiado. Eu preciso treinar corte desfiado. Primeiro você compra uma cabeça ou você pode comprar uma cabeça de boneca, né? Treinar primeiro na boneca. Ou você pode pegar uma parente, né? Que queira cortar o cabelo mais curto, começar a treinar o desfiado nas pontinhas. Vai treinando até chegar no ponto que ela quer. Você tem várias opções ali para treinar vários cortes naquele cabelo até chegar no cabelo curto. Entendeu? Ou uma cunhada, uma parente, uma sogra, ou uma mãe, sei lá, que tem um cabelo aqui e ela quer cortar bem curtinho. Tem vários modelos de corte curto que você pode fazer antes de chegar no curtinho. Entendeu? Porque depois que você já cortou, você não pode voltar mais atrás, né? Você faz um corte curto, depois você quer fazer um cabelo mais comprido, você já cortou curto. Entendeu? Essa é a dica. Eu usei essa dica que eu estou dando, eu usei muito essa dica. Você já trabalhou com profissionais que tinham medo? De fazer corte curto? Sim. Nossa, muitos. O maior medo assim era do corte curto. Inclusive, uma vez eu estava fazendo uma seleção, né, para contratar um cabeleireiro. E o cabeleireiro fez uma escova, fez um corte, um teste, um corte médio e tal. E eu falei para ele, olha, eu precisava que você fizesse um teste fazendo um corte curto, né? Ele falou assim para mim, olha, eu faço qualquer tipo de corte, comprido, médio, mas eu não faço corte em cabelo, não faço corte curto. Aí eu achei estranho, né, que eu não tinha ouvido, né, falando aquilo. Eu falei, como, né, um cabeleireiro não fazer corte curto? Como que você pode falar com uma cliente, a cliente chega e fala, eu quero esse corte aqui, olha, eu não faço corte curto, viu? Eu só faço corte médio e longo, né? E um cabeleireiro, para ser considerado um cabeleireiro, ele tem que fazer todos os tipos de corte, né? Porque se você pode fazer tudo num salão, mas se você não corta cabelo, você não é considerado um cabeleireiro, né? Quando quer cortar cabelo, você vai lá, eu vou no cabeleireiro, o cabeleireiro vai cortar meu cabelo. Agora, se ele não sabe cortar cabelo, a própria cliente já não considera um profissional um cabeleireiro, porque não corta cabelo, entendeu? E tem que fazer tudo quanto é tipo de corte, todos, porque você não sabe, a cliente chega no salão e fala, olha, ela já escolhe, chega no salão agora é com celular, né? Antigamente era com a revista, né? Eu folheava a revista e escolhia um corte. Agora já vem com o celular, olha, eu quero esse corte aqui. E você vai falar, olha, esse corte aí, olha, ele é muito complicado, viu? Eu não sei fazer. Nunca você pode, né? Você vai perder a confiança, Eu falo, que esse de cabeleireiro é esse que não sabe cortar esse tipo de cabelo? Na cabeça da cliente, ela já vem sabendo que, não, o cabeleireiro vai fazer o corte que eu pedi, não é? Você acha que o medo é um bom motivo para quem quer desistir de cortar cabelo? Não, de jeito nenhum. Todo mundo tem medo. Eu mesma tive medo também no começo, todo mundo tem medo. Você nunca pode desistir do seu sonho antes de começar. Antes de tentar, né? Antes de tentar, entendeu? E o treino é a melhor forma de você perder o medo, é treinar. Aprender uma técnica e treinar, entendeu? Se você não treina, o medo vai continuar, né? Então, eu acho que a gente não deve desistir, não deve deixar o medo dominar e fazer a gente desistir dos nossos sonhos, né? Porque o medo é um inimigo, né?
para você realizar os seus sonhos, né? E todo mundo tem medo. Eu tive muito medo. Quem que não tem? Me diga um profissional que nunca teve medo. Não existe. E falar, eu nunca tive medo, tá mentindo, porque tem. Todo mundo tem. E para você acabar com esse medo é mãos à obra, treino, aprender de uma maneira certa, uma técnica certeira e treinar. Entendeu? E saber o porquê que você está fazendo aquilo também, né? Porque se você também vai treinar sem saber o porquê que você está fazendo aquilo, também você saber uma sequência, né? Sim. E o porquê que você está... Se eu estou usando aquele ângulo, para que serve aquele ângulo, qual o efeito que vai me dar naquele ângulo, entendeu? Isso aí. Qual que é o passo a passo que eu devo seguir quando a cliente chega no salão para cortar o cabelo? O passo a passo? É. A primeira coisa que você deve fazer quando a cliente chega para cortar um cabelo, mesmo que ela já seja sua cliente, porque você fala, ela é minha cliente, eu já sei, não. E às vezes ela fala, olha, por exemplo, a cliente vem a primeira vez no seu salão. Geralmente elas vêm com o cabelo feito escova, ou feito um babyliss, sei lá, uns cachos. E a primeira coisa eu pergunto, o seu cabelo foi seco naturalmente ou você fez uma escova, você passou uma prancha? Não, eu passei prancha. Então você já sabe que o cabelo dela não é um cabelo liso, né? Você perguntar, né, antes de levar a cliente para o lavatório, conversar com ela. E qual corte que você quer? Aí ela vai lá, escolhe, né, o corte de cabelo liso e fala, então, você vai ter que continuar fazendo prancha no cabelo, fazendo escova para você ter isso. Ah, não, tudo bem, eu não uso meu cabelo cacheado. Já se certificou que a cliente não vai usar o cabelo cacheado, normalmente, todos os dias. Ela não gosta do cabelo dela, né? Tudo bem, aí fala, então tudo bem, se você quer esse corte para cabelo liso, eu vou fazer, tá? Mas tem clientes que vêm com cabelo seco naturalmente. Seu cabelo foi seco naturalmente? Foi. Eu lavei e deixei secar naturalmente. Então você já sabe como se comporta o cabelo dela no dia a dia, né? Aí ela escolhe um corte de cabelo liso. Você fala, você sempre usa o cabelo assim, seco naturalmente? Como que você faz? Você tem que saber os hábitos da cliente em relação ao cabelo. Para você dar uma dica e informar para ela, olha, você escolher esse corte, você tem que fazer escova para dar esse efeito, né? Porque às vezes a cliente acha que a ondulação do cabelo dela vai depender do corte que você vai fazer, né? Que nem... Vou contar uma história, até uma história engraçada. Eu tenho uma cliente que o filho dela tem síndrome de Down. E muito engraçado, ele chegava num salão, ele escolhia o corte, na época do Sandy Júnior, né? E ele escolheu o corte do cabelo quando era na época que era o Sandy Júnior, ele tinha o cabelo liso, a gente cortava o cabelo dele e tal, e ficava do jeito que ele queria. Aí um belo dia ele chegou querendo um corte de cabelo cacheado. E eu falei, quero esse corte aqui. Aí eu falei pra mãe, como que eu vou explicar pra ele, né, que não vai ficar? Aí a mãe falou assim, não, corta do teu jeito aí, não se preocupa com isso. Aí eu terminei o corte do cabelo dele e ele falou pra mãe dele. Foi muito engraçado. Nunca mais eu piso aqui nesse salão. Nunca mais eu vou deixar ela cortar meu cabelo. Eu queria esse corte, falando pra mãe dele da maneira que ele costuma dizer, né? E ela não fez, quer dizer, ele já achou que eu cortando o cabelo dele liso ia ficar cacheado. E você sabe que tem clientes que escolhem, tem o cabelo cacheado, escolhe o corte de cabelo liso e acha que no corte vai mudar. Vem com a expectativa. Com a expectativa de que o cabelo, a textura do cabelo, tudo vai mudar por causa de um corte. Então, tudo você tem que explicar. Às vezes a cliente escolhe um corte que não vai ficar legal pro cabelo dela, você já tem que falar, olha, o seu corte, geralmente as clientes chegam no salão com crescimento já de cabelo, faz escova progressiva, né? Faz um monte de escova progressiva em cima da outra, que não pode fazer, porque o cabelo fica vitrificado, fica espetado, né? É a metade do cabelo cacheado que cresceu e a metade do cabelo espichado. E escolhe um corte lá e fala, olha, você para ter esse corte, você vai ter que escovar a raiz desse cabelo, não vai ficar desse jeito. Então tem que explicar, porque parece que elas acham que no corte você vai resolver todos os problemas do cabelo dela. Então, conversando primeiro, antes de molhar o cabelo, saber como que é o dia a dia dela, como que ela faz um dia a dia com o cabelo, tudo isso você tem que conversar antes.
e fala, olha, não vai, esse corte não vai ficar assim, vai ficar assado e tal, antes de fazer o corte, porque se você for explicar depois que você cortou, ela não vai entender. Ela vai falar assim, putz, cabeleireira tá dando desculpa. Não fez uma cagada no meu cabelo e tá inventando desculpa. Fez tudo errado e tá inventando desculpa. Aí não aparece nunca mais e você não fica nem sabendo por quê. Então você acha que é importante você ser sincera? Tem que ser sincera. Antes de cortar, tem que conversar com a cliente antes. Porque se você primeiro corta para depois explicar, ou você corta para depois ver como é que fica, a cliente não volta mais e você não fica sabendo. E outra coisa, ela não fala para você, eu não gostei. Diga na sua cara, eu não gostei. Não, ela não fala. Você já vai perceber na cara dela, ela fica, ficou bom. Agora, quando a cliente gosta, você já vai perceber na cara dela. Outra coisa, quando termina de cortar e arrumar, ela corre passar o batom. Corre passar o batom, toda feliz. Amor, entendeu? Quando elas não gostam, nem batom elas passam. Pagam, vão embora, não volta mais, e você fala, por que será? É a culpa do concorrente, ela foi no outro, que você põe a culpa no concorrente. Entendeu? E não é a culpa. Falta de conversar, eu não quero perder tempo. Eu vou perder muito tempo conversando com a cliente. Não, você não está perdendo tempo. Você já faz uma ideia de tudo que ela quer, o corte que ela quer, já conversou com ela já está ciente, entendeu? Se você vai cortar seco, se você vai cortar molhado. Você já sabe se você vai precisar cortar com a navalha, vai precisar cortar seco, vai precisar cortar molhado, entendeu? Qual o ângulo que você vai usar naquele corte. Tudo isso na hora que a cliente for lavar o cabelo, você já sabe de tudo, já fotografa em tudo na sua mente, tudo que você quer. Aí o corte sai certeiro e você vai cortar de uma maneira rápida, a cliente sai feliz, né? De batom, né? Você ganha aquela cliente e você ganha outras que ela vai mandar para você. Porque se você não agrada, além dela falar de todas as suas gerações, desde a sua bisavó, a sua avó, sua mãe, xingar toda a sua família, tô brincando. Ela não volta mais e ela ainda, se alguém falar, eu vou naquele salão cortar o cabelo, não vai, ele fez uma caca no meu cabelo, não sei o que, elas falam isso, entendeu? Então, se você agrada uma cliente, você tem aquela cliente e com certeza a família vem, as amigas, ela recomenda você para todo mundo, por causa de um corte de cabelo bem feito. E às vezes até por causa de uma escova que você faz bem feita na cliente. Você ganha aquela cliente para cortar cabelo, para fazer mecha, para fazer. Eu tenho muitas clientes assim. Confiança, né? Você tem confiança, entendeu? Está terminando aqui o primeiro episódio do Dia a Dia de Salão. Aqui é Larissa Pinheiro. E aqui é Sula Cardoso. Se inscreva no canal para receber os próximos episódios, ok? Um beijo!